Quero saudar os irmãos, a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente está agora nesse momento dando início, né? A palavra, a nossa meditação nesse período aqui no retiro aqui em Miguel Pereira, né? E a gente tem um tema, né? A gente tem um tema que está em Hebreus, Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Então, o nosso tema, né, que eu creio que os irmãos, antes dessa conferência, os irmãos colocaram diante do Senhor, tivemos orando, né, um período, e o Senhor deu a direção desse versículo para a nossa meditação nesse tempo aqui, no retiro aqui em Miguel Pereira. E a minha intenção, logicamente, que não é esgotar o assunto, que o assunto é muito rico, né, muito profundo, muito extenso. E a minha intenção é somente fazer uma panorâmica, né, ou uma introdução desse assunto e falar com relação ao Evangelho, né, de Jesus Cristo, mas como um pano de fundo, né, uma introdução dos assuntos que vão vir a seguida, né, com os outros irmãos que vão pregar nos dias anteriores. Então minha intenção é fazer uma panorâmica, né, falando sobre o Evangelho, nessa ótica aqui, né, de olhar para Jesus, que Hebreus fala, né? Hebreus 12, 2. Então fala assim, ó: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém, só até aí. Então a gente vê que interessante, né, quando eu vejo esse versículo, né, olhando para Jesus, né, e eu tenho o encargo de explanar um pouco, né, ainda que seja de uma forma panorâmica, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu sou tomado assim de uma imensa alegria, né, porque eu comecei a meditar, né, nesse texto, nesse versículo, e eu fiquei pensando, quando o Senhor fala para mim e coloca esse versículo como tema, né, do nosso ajuntamento, olhando para Jesus, né, e eu fiquei pensando, né, que a vontade do Senhor é que cada um de nós estejamos olhando para Jesus, né? Então eu procurei, né, dentro dessa carta do livro de Hebreus, né, tá olhando para Jesus, vendo aspectos de Jesus nessa carta, né? E nesse próprio versículo, né, que nos fala de olhando para Jesus, a gente já consegue observar o Evangelho. Só nesse versículo a gente já observa o Evangelho, né? Porque fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então a gente já vê aqui a cruz de Cristo, né? Não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Né? Então é interessante, primeiro a gente vê, né, que ele suportou a cruz. O irmão estava falando no início aqui do amor do nosso Senhor por nós, né? Que o Senhor, ele nos ama, né? O irmão estava comentando isso aqui antes da reunião, né? Então a gente vê que o Senhor, o texto está falando que ele suportou a cruz, né? Em troca da alegria que lhe estava proposta, né? O Senhor, ele fez isso com alegria, né? Porque ele já via cada um de nós hoje aqui, né? Nós somos fruto do penoso trabalho do Senhor. Então o Senhor, ele, quando foi para a cruz, ele foi com alegria, porque ele já observava e já via cada um de nós hoje aqui. Então hoje podemos falar que nós somos frutos
do penoso trabalho do Senhor. Né? Foi pela cruz, nós cantamos aqui, né? Ele me chamou pela cruz, me atraiu, né? O Senhor morreu na cruz e nos atraiu. Ele falou, né? Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. E isso ele dizia com que tipo de morte ele havia de morrer, né? Então era morte de cruz. Então o Senhor, quando ele foi levantado da terra na cruz, ele atraiu cada um de nós para ele, né? E ele nos incluiu naquela cruz, na semelhança da sua morte, para que cada um de nós tivéssemos vida, né? E morremos com ele naquela cruz, mas não somente ficou por aí, né? O Senhor, ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu e se assentou, adentrou os céus e se assentou à destra do trono de Deus, né? Como está falando aqui mesmo no versículo, né? E está, o finalzinho desse versículo que a gente deu, e está assentado à destra do trono de Deus. Né? Então a gente vai ver dois aspectos da obra de Cristo. O primeiro aspecto é o aspecto terrenal, né? A obra de Cristo aqui nessa terra. Né? Ele veio como o grão de trigo, o único grão de trigo que caiu na terra. Se ele não morresse, ele ficaria só, né? Mas morrendo, ele daria muitos frutos. Né? Então ele não somente morreu por mim e por você, mas o Senhor, ele morreu pela igreja. Porque o único grão de trigo, que era um grão de trigo só, o Senhor, quando ele morre, ele produz uma espiga, que é uma figura da igreja, né? Então ele não produz somente eu individualmente, mas ele produz a igreja, que é a espiga, né? É muitos grãos, né? E aqui a gente já começa a ver o Evangelho. Queria ler também com os irmãos, para a gente ter bem fixado isso na nossa mente, né? Quando a gente fala que vai falar o Evangelho, para a gente saber o que é o Evangelho. A gente fala, o irmão vai falar do Evangelho, ele vai falar de João, Marcos, Lucas, né? Mateus, mas a gente tem que saber o que realmente é o Evangelho. Eu queria ler um texto que explica isso com bastante clareza, de 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1, a gente só vai ler até o 4. 1 Coríntios 15, do 1 até o 4. Irmãos, então Paulo está falando para os irmãos ali da igreja aos Coríntios, né? Então ele fala assim, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. Então ele está lembrando os irmãos do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho. Então o assunto de Paulo aqui com os irmãos da igreja de Coríntio é o Evangelho. Que anunciei. Então ele estava lembrando o Evangelho que ele os tinha anunciado, né? O qual recebeste, eles tinham recebido esse Evangelho, e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. Então agora ele está falando que por esse mesmo Evangelho eles são salvos. Essa é uma mensagem que salva, é uma mensagem que nos traz salvação, né? Que Jesus, ele morreu no meu lugar. Né? O meu pecado, o castigo que cabia a mim, caiu sobre o Senhor. Ele assumiu o escrito de dívida que era contra mim. Foi isso que o Senhor fez na cruz. Né? Ele assumiu a minha dívida, né? E ele morreu no meu lugar, derramou o seu sangue, né? Para quitar os meus pecados, né? Mas o Senhor, ele também, a gente sabe que o sangue derramado, ele fala do sacrifício do Senhor na cruz, né? Fala primeiramente do preço que foi pago pelos nossos pecados, ou seja, pelos nossos atos pecaminosos, né? Mas a obra de Deus, ela não fica somente aí, a obra do Senhor, ela avança, né? Então nós não somente tínhamos o problema dos nossos pecados, atos cometidos, mas também o homem tem um problema de natureza, a natureza caída que foi herdada de Adão. Nós somos pecadores, né? Cometemos pecados porque somos pecadores, né? Então temos o nosso problema da nossa natureza,
né? Então o Senhor, Ele continua tratando não somente, Ele paga o preço pelos nossos pecados, risca o escrito de dívida que era contra nós, mas agora Ele tem que tratar com a nossa natureza caída. Então nós temos que nos alimentar do Cordeiro. Por isso que o Cordeiro lá na figura da Páscoa, lá no Egito, Êxodo 12, né? Eles tinham que sacrificar o Cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, não é isso? Então tinham que ficar embaixo do sangue do Cordeiro, né? E agora aquele animal ali inocente, ele recebia agora, né, toda a culpa daquele povo ali, né? Então a morte daquele cordeiro inocente, ele se fazia por propiciação pelo pecado daquele povo ali todo que estava ali no Egito, escravizado, aprisionado, né? E isso é a salvação jurídica, né? É riscar o escrito de dívida que era contra nós. Mas agora existe a salvação orgânica, que é o que nós somos, a nossa natureza pecaminosa. Então eles tinham que também comer o cordeiro. Tinham que comer o cordeiro, porque eles tinham que ser constituídos do cordeiro, né? Então eles comem o cordeiro e naquela madrugada ali, depois de sacrificar o cordeiro, a culpa caiu sobre o cordeiro, estavam embaixo do sangue do cordeiro, e quando o anjo da morte passou ali, ele não olhava para a condição do povo, que a condição do povo ainda era terrível. Então quando o Senhor ele olha para cada um de nós, Ele não olha a nossa condição, Ele olha o que o Senhor fez na cruz. Você pode olhar lá no texto de Êxodo, lá que quando né, o espírito de morte passa lá, né, ele olha para o sangue, ele olha para o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Então é isso que Deus vê quando Ele olha para a gente, né? Ele não vê a nossa condição, mas Ele vê o sacrifício do seu Filho, o sangue que foi derramado, que o Senhor fez na cruz. Então é isso que Deus está considerando, né? Então agora nós temos que comer do Cordeiro para ser constituídos do Cordeiro, porque nós somos o que nós comemos. Se nós nos alimentamos com qualquer coisa, nós vamos ser qualquer coisa. Como o irmão estava falando ali com relação também do mundo, né? Que a gente está num retiro de carnaval, mas a vida cristã não é 4 dias de carnaval, né? É uma caminhada, é uma caminhada que vai pela nossa vida toda, né? Desde que nós cremos no Senhor, cremos que a culpa caiu sobre o Cordeiro inocente, né? Caiu sobre o Senhor, e vai até o dia que a gente fechar os nossos olhos, né? Essa nossa caminhada só quando a gente fecha depois da morte, né, segue-se o juízo. Mas enquanto a gente está vivo aqui, a gente ainda está nessa caminhada, nos constituindo de Cristo, né? Sabemos que Cristo ele é ilimitado, as riquezas de Cristo são insondáveis, né? Então Cristo ele é muito rico, podemos ganhar muito de Cristo nessa vida, podemos avançar em Cristo, né? E podemos também ficar prostrado no deserto, né? A gente sabe que aquele mesmo povo que estava ali no Egito, que estavam debaixo do sangue, né? Participaram do sangue, comeram do cordeiro, saíram, mas ficaram prostrados no deserto, por causa da desobediência, né? Incredulidade, não tinham fé, não criam nas promessas do Senhor. E a promessa do Senhor era que ia levar eles para uma terra, né? Uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel, uma terra que tem muito rica, que não é simplesmente a ilustração de Cristo, mas da plenitude de Cristo, né? Então essa terra ela fala da plenitude de Cristo, né? E é isso que o Senhor tem para nós nessa caminhada aqui, né? O Senhor ele quer nos levar, o texto cristão fala, né, nos colocar numa herança, né? Tem hora que as Escrituras falam que é uma herança, a terra que vos dei por herança, e uma terra boa, ampla, que emana leite e mel, né? O Senhor ele quer nos introduzir nessas riquezas de Cristo, né? E nós temos, e isso assim que a gente vai estar vendo alguns aspectos, logicamente, panoramicamente, não vou entrar no assunto, né? Mas vou falar panoramicamente. Queria voltar para o livro de Hebreus, né? A gente vai estar vendo alguns aspectos de Cristo, vamos olhar para Cristo, né? Em Hebreus,
alguns aspectos dele e vamos avançar um pouco nesse, olhando para Jesus, né? Na obra dele, que ele fez por nós, né? E continua fazendo, não só no seu ministério terrenal, né? Que foi a obra que ele concluiu ali na cruz, mas no que o Senhor ele continua fazendo ainda no seu ministério celestial, como sumo sacerdote que adentrou os céus, né? Porque ele morreu, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou, né? Ascendeu, adentrou aos céus, se assentou à destra do Pai, e ele continua o seu ministério, né? Se a gente for ver lá, ele fala lá que ele... Vou ver aqui, Hebreus 1,13, vai falar assim, ó, ora, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Né? Então o Senhor está assentado à destra do Pai, né? Continuando a obra dele no ministério celestial. Né? E o objetivo dessa obra é colocar todos os inimigos por estrados dos teus pés. Né? E nessa obra, ele conta com a igreja. Né? Então é uma obra, ministério celestial de Jesus, que nós estamos incluídos nisso também. Fomos incluídos porque fomos incluídos na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão também. Né? O Senhor nos deu a sua vida, morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele, pelo Espírito Santo. É uma vida pelo Espírito Santo. Né? Não é uma vida que é natural, mas é viver... deixar o Espírito Santo viver a vida de Cristo em nós. Né? Então, aqui em Hebreus, queria estar vendo assim, alguns aspectos. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita num período de grande perseguição da igreja, né? Dos hebreus. Eles estavam sendo muito perseguidos, e perseguição naquela época, iam preso, degolado, crucificado, né? A pena de morte. E o cristianismo naquela época tinha virado crime. Ser cristão, propagar o evangelho era crime naquela época. E muitos cristãos, muitos irmãos hebreus daquela época estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, né? E agora o escritor dessa carta aos Hebreus começa a pregar novamente, como Paulo fez lá com os coríntios. Ele começa a pregar novamente o evangelho aos hebreus. Então ele começa a falar, aqueles que estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, ele começa a explanar a superioridade de Cristo. Então ele começa, né? Hebreus 1, a partir do 1. A gente não vai ler todo, mas só alguns pontos. Também não vou ler o livro todo, vou pegar só panoramicamente alguns pontos e alguns aspectos, né? Eu sei que a carta é muito rica, mas o encargo nem daria tempo de falar de todo o livro, mas só em alguns pontos e alguns textos, né? Então a gente vai ler do 1 até o 4. Fala assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Olha só que interessante, essa palavra herdeiro, ela é muito significativa, então é bom que a gente guardasse ela, né? Havendo Deus outrora falado, então está falando aqui que outrora Deus falava de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então aqui ele está falando da superioridade de Jesus com relação aos profetas. Os profetas eram, ainda que eram os profetas, mas o que os profetas falavam eram sombras de realidades que foram alcançadas em Cristo, né? Então eram figuras, ilustrações que os profetas falavam, alegorias, mas essas alegorias, né? Essas ilustrações, elas foram cumpridas em Cristo, né? E ele também não é o profeta, mas ele é o Filho de Deus, né? Então por isso ele é superior aos profetas, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, né? Então olha a superioridade de Cristo com relação aos profetas.
Ele é o resplendor da expressão exata do ser de Deus. Os profetas não, mas ele é a expressão exata, sem tirar e nem pôr. Cristo é a expressão exata de Deus. Os profetas não, era só uma sombra, uma figura, uma alegoria, né? Ainda que as palavras dos profetas, elas nos servem para nos instruir, né? Para a nossa exortação, a gente aprende com esses textos, né? Mas a palavra do Senhor Jesus, ela é superior, né? O que o Senhor fala, porque o que o Senhor nos falou? O Evangelho. A gente vê que o Senhor Jesus, ele começa a pregar o Evangelho, né? Então essa palavra, que é uma palavra superior, o Evangelho, ele é superior à palavra dos profetas, porque é a realidade que Cristo nos introduziu, né? E aqui mais embaixo um pouquinho, né? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter sido feito purificação dos pecados, fez purificação dos pecados, né? Estou falando da morte dele na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Mais uma vez, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, a obra terrenal dele, a obra da cruz, né? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora é um ministério celestial, né? Assentado, agora um novo sacerdócio, não mais um sacerdócio levítico, mas um sacerdócio agora segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então é um sacerdócio que, além de sumo sacerdote, ele também é rei, né? Então, porque Melquisedeque era rei e sacerdote. Então Jesus, ele está sentado no trono como rei, como governo. Então o que ele faz? Que ministério é esse do Senhor Jesus? É um ministério de rei e de sacerdote, de sumo sacerdote, né? Então ele rei, ele encabeça a igreja, ele governa, delegando autoridade à igreja, aos irmãos, né? Então é assim que o Senhor governa, né? Ele governa delegando autoridade. Conforme o testemunho que nós vamos dando de Cristo, conforme o que nós nos alimentamos de Cristo, conforme o que nós vamos sendo constituídos de Cristo, nós nos consagramos e nós vamos expressando o próprio Senhor, ele vai nos delegando da sua autoridade. É por isso que Cristo, ele tinha toda a autoridade. Por quê? Porque ele era a expressão exata do ser de Deus. Por isso que foi-lhe dado toda a autoridade. Porque ele expressava a Deus com perfeição, né? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Não tinha diferença nenhuma. Ninguém jamais viu Deus. Mas você quer conhecer Deus? Temos que conhecer Cristo. Em Cristo nós conhecemos todos os aspectos de Deus, porque nele habita, né, corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Né? Então aqui ele vem falar que assentou-se à direita da majestade nas alturas, no ministério de sumo sacerdote e rei, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou de novo mais excelente nome do que eles. Então Jesus, além de ser superior aos profetas, Jesus também é superior aos anjos. Hebreus 2, a gente também não vai ler todo. A partir do 1, então vamos ler só algumas partes só. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que verdades ouvidas são essas, irmãos? Por esta razão, por que razão? Porque Deus, ele é superior aos profetas e ele é superior aos anjos, né? Ele está sentado à destra do trono da majestade de Deus, colocando todos os inimigos dele aos pés dele. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Essas verdades ouvidas é o Evangelho. Para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,
como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Né? Então, aqui ele está comparando as verdades ouvidas, né, com a palavra falada por anjos. Que palavra falada por anjos é essa? Né? Então, nisso aqui eu vou entrar um pouquinho para a gente não ficar com dúvida nisso. Né? A gente vai ver que essas palavras faladas por anjos é a lei. Aí você fala, poxa, mas palavra falada por anjo é a lei? É estranho isso, né? Quando a gente vê de primeira mão, a gente vai achar estranho. Palavra falada por anjo é a lei, está falando da lei. E olha só que interessante. Aí ele vai continuar falando, né? Já vou tocar nesse assunto jamais aqui. 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, o que ele está falando aqui, irmãos? Que quando o povo saiu do deserto, que eles receberam a lei lá com Moisés, eles tinham a lei ali, mas pela desobediência, pela incredulidade, eles ficaram prostrados, eles tiveram justo castigo, não avançaram, ficaram estagnados, caíram prostrados no deserto, por causa da desobediência e por causa da incredulidade, né? Então aqui ele também, outra coisa aqui, outro detalhe também, que ele está comparando isso, né, que eles receberam a lei e caíram prostrados, como também nós recebemos, por isso que nós devemos nos apegar com firmeza a essas verdades que nós ouvimos, ao Evangelho, porque da mesma forma que eles ficaram prostrados no deserto, aí ele vai falar assim, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, se formos incrédulos também, né, rebelde, desobediente, perverso coração de incredulidade, podemos também não avançar, ficar prostrado também, ficar estagnado. Né? Atos 7,38, para a gente avançar mais um pouquinho aqui nessa questão dos anjos. Atos dos Apóstolos 7,38. Atos 7,38. É este Moisés, só está falando de Moisés, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Moisés saiu do Egito, esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Então diz que, aqui mais uma vez a gente vê aqui anjos falando para Moisés, lá no deserto, no monte Sinai, né? E também a gente vai ver isso em Gálatas, livro de Gálatas 3,19. Gálatas 3,19. Então aqui a gente vai ver que essa palavra era a lei mesmo, aqui não vai deixar dúvida para a gente, que essa palavra que era falada por anjos era a lei mesmo. Qual, pois, a razão de ser da lei? Está falando da lei. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, ou seja, Cristo, né? E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Né? Então aqui mais uma vez vai falar de anjos falando agora. Agora vamos ver o que realmente aconteceu, para a gente ter uma clareza disso, porque aqui em Hebreus, né, o texto de Hebreus que a gente lê, ele está usando essa linguagem de palavras faladas por anjos. E a gente vai ter isso claro quando a gente for lá em Êxodo. A gente vai ficar mais claro isso. Êxodo. Êxodo 3, a partir do 1. Livro de Êxodo, no Velho Testamento, né, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler até
até o 8, a parte A do 8, que também fala da terra da promessa, né, já para avançar no assunto. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, mais uma vez o anjo, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Agora olha só a revelação. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, então primeiro fala que o anjo falava do meio da sarça, mas ele se voltava para a sarça para ver Deus. Então era Deus que falava do meio da sarça, não um anjo, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou. Então era Deus mesmo falando, dando a lei do meio da sarça depois, né? Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci. Não foi por isso que o Senhor desceu, né? Aqui a gente vê por que o Senhor, ele viu o nosso sofrimento, né? Quando a gente está no mundo, estávamos no mundo, o Senhor via o nosso sofrimento como escravo do mundo, né? Aí por isso que ele fala: por isso eu desci, porque eu vi o vosso sofrimento. Vocês eram escravos do pecado, escravos de principados e potestades, né? Por isso desci. Então Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então por isso ele desceu, por isso o Pai deu o seu Filho, né? Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir. Então a gente vê que interessante, ele desceu, o grão de trigo caiu do céu, o único grão de trigo, já falei isso. Se ele não morresse, ficaria só, mas morrendo daria muito fruto, e ele morreu, e hoje estamos aqui, frutos do penoso trabalho do Senhor. Aleluia! Mas agora vem outra coisa aqui, ó. Eu desci para fazê-los subir, né? Então é outro aspecto da caminhada. O Senhor, ele não desceu e não quer que nós fiquemos estagnados. A caminhada cristã é uma caminhada ascensional. O Senhor quer nos fazer subir. Subir para onde, irmãos? Para regiões celestiais em Cristo Jesus, né? O Senhor quer que nós vivamos uma vida de plenitude nele. Por isso ele fala da terra boa, né? Então vamos embora. Para fazê-los subir daquela terra, ou seja, do Egito, a uma terra boa e ampla. Então uma terra ampla. A gente tem noção da amplitude de Cristo? De como Cristo é amplo, né? Então essa terra, ela é boa e ela é ampla. Terra que mana leite e mel, né? É uma terra de deleite, de riqueza, né? Só até aí, só a parte A, não vou ler o resto não. Então a gente vê, fica claro, irmãos, que o que significa isso, né? O anjo que falava, é porque Deus, nessa ocasião da sarça, ele estava como um anjo. A palavra anjo diz que é um mensageiro. Então o que está dizendo ali? Que Deus ali, ele estava na função de mensageiro. Simples assim. Não era um anjo. Tem pessoas que dizem que seria, irmãos que interpretam que seria uma teofania de Deus. Mas eu prefiro, como fala que era o próprio Deus, que ele olhava para a sarça e via Deus, eu creio que era Deus na função de mensageiro, ou na função de anjo. É a minha interpretação particular. Mas tem pessoas que creem que os anjos Deus escreveu as tábuas da lei e os anjos entregaram a Moisés. Tem outros que creem que Deus escreveu as tábuas da lei, deu para Moisés, e os anjos eram apenas testemunhas, né? Mas
Tu vê que a gente, quando lê Êxodo aqui, é claro que era o próprio Senhor que falava com Moisés, né? E ele estava na função de mensageiro, né? Só para deixar claro que essa palavra de anjos lá era a lei, né? Vamos voltar lá para Hebreus. Dois ainda, o 10, né? Hebreus 2, a gente estava no 2, no 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento do autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso aqui ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Né? Então, a gente vê aqui que tem um propósito, né? O Senhor ele teve um propósito de conduzir muitos filhos à glória, fazer subir. Né? Não é simplesmente, a gente às vezes pensa assim, né? Eu sou salvo, eu creio no Senhor, estou debaixo do sangue, creio no Senhor, eu já comi algo do Cordeiro, já fui constituído de algo do Cordeiro, então para mim já está bom. Né? Mas o Senhor não, Ele quer, né, levar... versículo 11, né? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de Deus, por isso que ele não se envergonha de lhes chamarem irmão. Né? E no 10, conduzindo muitos filhos à glória. Então esse é o propósito, conduzir os filhos à glória, às regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? Então é uma região alta, isso é uma região de maturidade. Está falando do Filho de Deus maduro, amadurecido, né? 3, Hebreus 3, partido 1 também. Então aqui, irmão, já vai falar, logicamente eu não vou tocar, o capítulo 3 e o 4, agora ele vai falar daquela geração que não entrou no descanso, já vai usar uma outra língua, outra linguagem aqui, né? Por causa da incredulidade ficaram prostrados, não entraram no descanso. Ou seja, não amadureceram também. Então, primeiro tem o aspecto de entrar na terra, de amadurecer, de não entrar no descanso. Mas é mesmo assunto, mas vistos de ângulo diferente. Uma hora é a herança, é a plenitude, é o nosso amadurecimento, e isso também é descanso. Porque é a conclusão da obra de Deus, né, na vida de cada um de nós, da igreja. É por isso que Deus descansou das suas obras no sétimo dia, né? Mas aí ele vai falar assim, né? 4, vamos direto para o 4 que fala mais claro. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, ou seja, de amadurecer, de ser um filho de Deus maduro, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também nos foram anunciadas as boas novas, ou seja, o Evangelho também nos foi anunciado. Cremos no Senhor, estamos debaixo do sangue, somos filhos de Deus, né? Somos salvos, não perdemos a salvação, mas podemos ficar privados, prostrados no deserto, né? Não alcançar a maturidade, né? Cristo formado em nós, que é o descanso de Deus, né? A obra concluída. Né? Então ele vai falar aqui no 3, vou voltar aqui para o 3, que agora ele vai falar de um remédio, que existe um remédio. A gente vai ver aqui que eles não entraram no descanso por causa da desobediência e da incredulidade. Eles não criam e eles também tinham um problema com rebelião. Também o irmão aqui tocou no início aqui de Coré, né? Rebelião, né? Então existe esse problema de desobediência, se rebelar, ter rebelião em si mesmo, né? E incredulidade, desobediência, e por isso ficar privado de entrar na promessa, de avançar, e fica prostrado no deserto. Mas isso tem um remédio. Existe um remédio que a carta dos Hebreus, aos Hebreus, né, ela vai nos falar, que está aqui no 3, a partir do 12. Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver
em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então ele vai falar que isso é um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Né? Então, o remédio para a incredulidade, para a desobediência, é a exortação. Então, por isso que ele fala aqui, né? Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Porque o remédio para a incredulidade, para a desobediência, é a exortação. Por isso que fala, exortai-vos uns aos outros em amor. Né? Nós devemos ministrar a palavra um para os outros, compartilhar a palavra uns com os outros, cuidarmos uns dos outros. Né? Então, aquele irmão que está desanimado, a gente vê que está enfrentando algum problema, a gente pode animar ele. Né? Levar a porção de Cristo que nós temos para esse irmão. Né? E ele vai ser exortado, e a fé, ela vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, nós somos exortados com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, né? Esse perverso coração de incredulidade, ele é quebrado. Né? E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí nós cremos, deixamos de ser incrédulo para ser crente, né? Então fala, né? Agora, interessante, aqui no versículo 15, vai falar assim, ó, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os quais, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos que saíram no Egito, por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Só desobediente e incredulidade. 19. Vendo, pois, irmãos, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora no 4:3, Hebreus 4:3 vai falar assim, ó, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Nós que cremos, entramos, aleluia, porque é por fé. Né? Por isso que ele jura, fala assim, ó, jurei, na minha ira eu jurei que não entrarão no meu descanso. Ué, eu jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso? Dessa forma não entra, irmão, de jeito nenhum. Incrédulo, desobediente. Ele falou assim, não vai entrar, só entra crendo. Nós que cremos já entramos no descanso. Por isso, irmãos, nós temos que olhar para o Senhor. Por isso que a gente vê que Hebreus fala, né? Olhando para Jesus, olhando para o Evangelho, para todos os aspectos de Cristo, firmemente, para a gente correr essa carreira. Né? Temos uma carreira a percorrer. Né? A gente vai ver lá que olhar para Jesus para quê, irmão? Para correr uma carreira. Mas é para correr para qualquer lado? Não, é olhando para Jesus. A gente vai, mais para frente, eu vou tocar nisso também um pouco mais detalhado. Né? E a gente entra pela fé. Né? E quando é o dia que a gente entra pela fé no descanso de Deus? É sábado, irmão? Sábado é o dia do descanso? É domingo? É hoje, irmão. É no dia que se chama hoje. Então, o dia do nosso descanso é hoje. Não é sábado, não é domingo, não é segunda. Hoje é o dia. E o que está resumido aqui nas Escrituras, essa palavra hoje? Essa palavra hoje, ela resume todo o período da graça. Enquanto nós estivermos no tempo da graça, é hoje. Amanhã, irmão, se você ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, você entrou no descanso. Hoje, esse é o dia do nosso descanso. Quando ouve a voz do Senhor, não endurece o coração. Né? Então, aqueles que nós, porém, 4:3, né? Porém, cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Agora, interessante, ele vai falar aqui algo no versículo 8, 4:8, vai falar sobre Josué. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso,
Sabe que Josué e Caleb entraram na terra, né? Que a promessa era entrar na terra de Canaã. Mas era uma figura, era uma alegoria de que hoje nós estamos nessa realidade. Mas na época de Josué era uma alegoria, né? Eu também vou tocar nisso aqui um pouquinho com mais detalhe. Se Josué houvesse dado descanso, então significa que Josué não deu descanso. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Quem foi que entrou no descanso de Deus, irmãos? O Senhor Jesus. Ele entrou, irmãos. Viveu uma vida perfeita, assumiu a natureza humana, né, encarnou, se fez carne, viveu uma vida humana perfeita, nas regiões celestiais, né, uma vida de obediência ao Pai. Né, ele levou a natureza humana no mais alto, né, com relação a Deus que poderia ser levada, de santidade, nível mais alto que poderia. Né? E ele levou essa natureza para a cruz, né? Morreu, ressuscitou e adentrou os céus, recebeu um corpo glorificado. Porque a herança, ela não é algo que ela começa aqui hoje. Ela começa hoje no nosso período da igreja, mas ela avança também. Né? Então, são níveis, por isso que vai falar assim, ó, a gente leu no texto anterior, que nós não podemos, temos que nos apegar na palavra para não negligenciar tão grande salvação, não é isso? Então não é simplesmente uma salvação, mas é tão grande salvação, porque a salvação ela é tripartida. Né? Então quando nós cremos no Senhor, cremos que estamos debaixo do sangue do Cordeiro, comemos do Cordeiro, começamos a nos constituir dele, né? Nós começamos a nossa caminhada, mas não podemos ficar aí, temos que avançar. Temos que correr a nossa carreira, olhando para Jesus. Né? Então, essa herança é uma vida nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A gente vai ver essa figura, essa ilustração, no livro de Josué. Né? É uma vida de luta. Vai ver o livro de Josué, entrar para ganhar Jericó, Ai, não é assim? As cidades que ele tem que... E é só batalha ali na terra. Então, essa é a vida cristã madura. É uma vida de guerra, de guerrear a batalha de Deus. Por isso que Deus ele quer colocar todos os inimigos por estrado dos seus pés, mas é por meio da igreja. Né? Alguém aqui mandaria uma criança, um neném, para uma guerra? De jeito nenhum. Tem que ser um guerreiro, né? Um soldado para ir para a guerra. Treinado, capacitado para ir para a guerra. E Deus não faz diferente, irmãos. Por isso que o povo sai do Egito, né? Sai do Egito um bando de escravo desordenado, mas quando chega no Jordão para entrar na terra é um exército, ao comando de Josué, não é assim? E ali eles vão batalhar, as batalhas de Deus ali, né? Para trazer realidades para a igreja. Tu vê que, panoramicamente, Jericó... A cidade de Jericó significa fragrância, ou perfume. Então a guerra ali é para derramar o bom perfume de Cristo. E é uma batalha que ela não é vivida individual, eu não consigo ir sozinho, isso aí é coletivamente, é toda a igreja, é uma batalha coletiva. Né? Então a igreja ela não tem que expressar o perfume natural do homem natural, mas tem que expressar o bom perfume, e existe uma batalha contrária a isso. Hebron, né, tem uma outra cidade lá que eles tinham que conquistar, Hebron, comunhão. Então existe uma batalha contra a comunhão dos irmãos, contra os desfrutes da comunhão dos irmãos. Mas a gente vê que quando a cidade, né, ganha Hebron, tem que ser conquistado. Então cada cidade daquela dali do livro de Josué é algo, tem uma cidade ali que o nome dela é liberar a juventude para o Senhor. Liberar a juventude tem que ser liberada. Tem uma cidade ali que o nome dela significa o lugar de pastoreio. O pastoreio no nosso meio, e essa é a vida amadurecida no meio do povo. E existe uma guerra aí, irmãos. Existem principados e potestades contra isso. Por isso que é uma guerra. Menino não pode entrar nisso. Né? Então, vamos avançar mais um pouquinho? Vamos avançar mais um pouquinho, irmãos?
Efésios 1:3, também vou fazer uma panorâmica rápida também no livro de Efésios. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Então a gente vê aqui interessante, a carta aos Efésios, ela começa, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda, não é uma, duas, mas já tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, mas tem um X da questão. Essas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa vida de amadurecimento, né? Enquanto nós somos crianças em Cristo, nós não desfrutamos dessas riquezas de Cristo, né? Mas nós já temos essas riquezas, já tem nos abençoado. Gálatas 4. Hebreus 4, Gálatas 4, 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro menor em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então aqui ele está falando que o Filho de Deus, ou seja, o herdeiro, olha o herdeiro aí da herança, está falando do herdeiro, é o Filho de Deus, que tem todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, já tem todas. Quando nós cremos no Senhor, que comemos o Cordeiro, já temos todas essas bênçãos. Mas por enquanto o herdeiro ele é menino, ele não pode avançar, né? Então ele fica, né, mas está sob tutores e curadores, né? Temos irmãos para orientar, para pastorear, instruir, mestre para ensinar, né, para admoestar o irmão, né? Então fica nesse período com tutores, até que ele chegue, conforme ele vai amadurecendo, o Senhor vai introduzindo ele na guerra. Mas enquanto ele não está apto para a guerra, ele fica sobre tutores. Por isso que às vezes tem irmão que tenta colocar a mão em algo que não é, ainda que seja simples, o irmão vê, poxa, mas isso é tão simples de fazer, é tranquilo, isso aí eu posso fazer também. Aí o irmão vai lá e faz, tem problema, irmão, por conta disso, entende? Porque o irmão ele não sabe discernir espírito, tem que ter discernimento espiritual. Não é assim, às vezes, ainda coisa simples, mas a gente tem que ter percepção espiritual das coisas, por isso que a gente não pode tocar a mão em qualquer coisa. O Senhor ele levantou cada um com um propósito, né? Cada um tem um propósito. Você vê mesmo que na divisão da terra mesmo, a terra depois da conquista da terra lá em Josué, a terra é dividida, são 12 tribos, cada uma fica com a parte, não é assim? Então Hebron é comunhão, então tem irmão que ele fica encarregado daquilo ali. A parte de pastorear outro, né, com os jovens, a terra foi ganhada, agora aqueles irmãos ali têm que manter e continuar edificando aquele trabalho ali, para avançar, não pode negligenciar, né? Então essa é a vida nas regiões celestiais. Mas o Filho de Deus, enquanto ele não é amadurecido, ele fica na condição. Eu queria ver também com os irmãos, Êxodo 13, também vamos falar disso, a condição do Filho de Deus enquanto ele é imaturo, enquanto ele é menino. Êxodo 13. Êxodo 13, a partir do 17. Então aqui a gente vai ver o cuidado de Deus com os irmãos quando a gente é novo convertido. Muitas das vezes a gente não tem nem noção disso. A gente não tem percepção, a gente não percebe nada disso, né? Mas o Senhor ele está cuidando. Então esse texto aqui ele vai falar do cuidado de Deus, né, com a gente, ainda que a gente não entenda, mas a gente está sendo guardado pelo Senhor, né?
Porque, como eu te falei, existe uma guerra que muitas das vezes a gente nem sabe que existe uma guerra. E é uma guerra espiritual que a gente não vê. Né? Por isso que lá o menino do Eliseu tinha um exército lá, e Eliseu teve que orar e falar: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja. Né? A gente conhece essa passagem? Quando ele abre os olhos, tem um exército de anjos lá, né? Maior que o exército inimigo. Coisas espirituais. Né? As coisas espirituais, o mundo espiritual está aí, de principados e potestades. Né? A gente não vê, não tem, mas conforme a gente vai sendo exercitado nas Escrituras, em Cristo, né? vai experimentando de Cristo, a gente começa a ter percepção dessas coisas. Então fala assim, ó, Êxodo 13, 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, então a gente vê, Faraó deixou ir o povo saiu do Egito, foi liberto. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então o Senhor sabia que eles não tinham condição de ir para a guerra. Olha o cuidado do Senhor, irmãos. Então o Senhor não queria nem que eles vissem a guerra. Então essa é a nossa condição quando a gente é novo convertido. Ainda que o caminho era mais curto. Então, irmão, se a gente creu no Senhor, cremos no Senhor, já temos todas as bênçãos, por que o Senhor nos coloca no deserto, irmão? É porque Deus é masoquista, é um Deus masoquista, quer ver a gente sofrendo, passando por um monte de problema, é isso, irmão? Agora ficou mais claro, né? É para a gente não ver a guerra. Então a gente fica, né, sob tutores. O Senhor não deixa você ver a guerra. Mais tarde ele vai deixar ver. As guerras primeiro são guerras simples, coisas bobas que às vezes acontecem em casa, às vezes um pouquinho maior, os irmãos ajudam e tal, mas são guerras simples. Depois essas guerras elas vão aumentando. Mas é Deus mesmo que vai fazendo, né, vai nos colocando, conforme a nossa caminhada, Ele vai nos introduzindo na guerra. Quando Ele vê que nós estamos aptos àquilo dali, né? Mas antes disso não, para que não vejam a guerra. Então esse é um dos motivos que o Senhor nos coloca no deserto. Um dos motivos, tem mais. Primeiro motivo, que o Senhor não nos coloca diretamente na terra. Podia tirar do Egito e colocar direto na terra, mas a terra é um local de guerra. Josué, o livro de Josué, é um lugar de guerra, não é um lugar para novo convertido. Então joga ele para o deserto. Então esse é o primeiro aspecto, para não ver a guerra. Então Deus está cuidando, irmão. Cuidado de Deus, isso. Para, porventura, que o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo tornar pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Que está falando da fé de José, né? Ele cria na ressurreição. Josué, ele cria na ressurreição. Então, por isso que ele queria que levasse os ossos dele, para ser enterrado lá em Macpela, que é uma cidade do lado de Jerusalém, que é Hebron. Então, a gente vê que Abraão comprou aquela terra ali para enterrar Sara. Então, ali nessa terra foi enterrada Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, né? E diz a história, não as escrituras, mas a história, pelo historiador Flávio Joséfo, que todos os filhos de Jacó, eles também foram enterrados lá. Só José que não tinha sido enterrado. Por isso que ele pede para levar os ossos dele para ser enterrado lá, que ele estava aguardando a ressurreição, né? Então, vamos avançar mais um pouquinho. 20, versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, entrada do deserto. O Senhor ia adiante dele durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guardar, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo.
Né? Então isso aqui, né, é o cuidado do Senhor, né, de dia como uma nuvem e à noite como uma coluna de fogo. Né? O Espírito conduzindo, enquanto as coisas estão claras para você, que você tem clareza das coisas, né? Você tem clareza, você vai pelo Espírito, avança pelo Espírito. Isso é o aspecto da nuvem. Quando você começa a não ter discernimento das coisas, que as coisas estão obscuras para você, que você não tem entendimento, agora isso é à noite. Então você vai se guiar como? À noite? Pelas Escrituras. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é a figura da coluna de fogo, né? É a palavra. Quanto você tem discernimento espiritual, caminha no Espírito, de dia, você está discernindo as coisas. Não tem discernimento, caminha pelas Escrituras. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A coluna de fogo. Espírito Santo e Escritura, né? Então vai falar aqui, ó. Outro motivo que eles foram colocados no deserto. Né? Primeiro, não ver a guerra. Segundo, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Segundo aspecto, aprender a caminhar. Né? Lá o livro de Hebreus, o nosso tema vai falar, né, para a gente, o versículo anterior, né? Corramos, né? Em Hebreus já está falando para a gente correr. Mas aqui, no início, o Senhor ele quer que a gente aprenda a caminhar. Né? A gente está começando, tem que aprender a caminhar, não pode ficar parado. O Senhor não quer que fique parado. Então o deserto é um local para que a gente não veja a guerra, aprender a caminhar de dia e de noite. Né? Pela coluna de fogo e pela nuvem. Então o Senhor ele quer que nós aprendamos a caminhar. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, esses dois aspectos, né? Não ver a guerra, aprender a caminhar. Mas tem mais, queria ver outros aspectos. Em Deuteronômio hoje, por que o Senhor nos introduz na guerra diretamente? E a gente fica um período no deserto, né? Então existem outros aspectos também. 8 a partir do 1. Deuteronômio 8 a partir do 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis. Né? Cumprir os mandamentos para ter vida em si, para que vivais e multipliqueis. O Senhor quer que nós venhamos a nos multiplicar também. Né? Evangelização. A gente tem que multiplicar também. O Cristo tem que multiplicar em nós. Né? Nós temos que crescer em Cristo. A gente tem que diminuir e Cristo crescer. Mas temos que multiplicar também em números. Né? Convidar pessoas, evangelizar, falar o evangelho para outras pessoas também. Cumprir os mandamentos para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra. Então tem um período que a gente tem que ficar no deserto até estar apto para entrar na terra, porque a terra é uma terra que é guerra. Tem que ter discernimento, tem que ser um soldado para estar lá. Pode ser criança. Para entrar na terra que o Senhor prometeu, a promessa do Senhor, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Ficaram 40 anos no deserto dando volta, irmãos. Outro aspecto, irmão, do deserto, enquanto a gente é criança, menino ainda, mortificar ou matar a nossa velha natureza. Entende? É a natureza tomar a cruz. A gente entrar na nova vida, sair da vida da carne e entrar na vida do Espírito. Aprender a andar no Espírito. Isso é o princípio da maturidade, da vida de maturidade. É o Evangelho. Né? É Cristo como trigo, né? A gente vai ver um pouquinho mais. Cristo como trigo, ele morreu como trigo. Esse é o aspecto de Cristo, a encarnação de Cristo. Ele encarnou para morrer como homem, para morrer para ir para a cruz. Esse é o aspecto de Cristo como trigo. Né? Mas depois a gente tinha a festa,
Lá no Velho Testamento tem algumas festas que falam também do mesmo assunto. São as festas levíticas, que tipifica isso, o Evangelho. Páscoa, ázimos e primícias. Ministério terrenal do Senhor Jesus. Pentecostes, derramamento do Espírito. Depois vem expiação, trombetas e tabernáculo, né, que é o Senhor Jesus como sumo sacerdote, já está falando do ministério celestial dele, sumo sacerdote, trombeta, que é o evangelho sendo anunciado, sendo propagado, né? Quando você ensina um evangelho, você está festejando trombeta. E tabernáculo, que é a entrada da igreja no milênio, a segunda vinda do Senhor, né? Então isso já faz parte do ministério celestial, é o evangelho. Então o evangelho ele tem essas etapas de morte, ressurreição, derramamento do Espírito, que é Pentecostes, e ascensão, né, para viver nessas regiões celestiais. Morremos com Cristo, como homens, né? Morremos com Ele, fomos com Ele crucificado, mas Ele ressuscitou também, ressuscitamos com Ele, né? Recebemos o Espírito quando cremos, né? Nos enchemos do Espírito, Pentecostes, e agora vamos viver, Ele é sumo sacerdote e nós somos sacerdotes, né? É a ilustração lá do Velho Testamento de Arão e os seus filhos. A gente vai ver lá no Velho Testamento, Arão e seus filhos. Arão era o sumo sacerdote e os filhos de Arão, quem eram os filhos de Arão? O sumo sacerdote é o Senhor Jesus, os filhos de Arão somos nós. Ele é o sumo sacerdote, nós somos reis e sacerdotes aqui na terra. Isso é o ministério celestial do Senhor Jesus. E isso é desfrute para nós, irmãos, mas tem que ter amadurecimento. Desfrutar de Jesus como sacerdote. Isso é um desfrute, que a igreja tem que entrar nesse desfrute. Desfrutar de Cristo como pastor, como semeador, como evangelista. É desfrute, a gente pensa de tudo como serviço, né? Mas não é somente de serviço, é desfrute de Cristo, é amadurecimento. Todo serviço, todo trabalho na casa de Deus não é serviço. É serviço, mas primeiro a gente tem que ver como desfrute. Sabe, quando a gente está trabalhando para Cristo, a gente pensa, pô, estou trabalhando para Cristo, estou me cansando, como um enfado, né? Mas não é, irmão, é desfrute, é amadurecimento. Amém? Né? Então a gente vai entrar aqui em outro aspecto, né? Quando a gente está imaturo, né? 40 anos, né? Te guiou no deserto, 40 anos para te humilhar, para te provar e saber o que estava no teu coração. Logicamente que Deus sabe o que está no nosso coração, mas é para que Deus não te bota na guerra, na terra lá, para você saber o que está no seu coração, porque Ele já sabe. Se lembra lá quando a multidão seguia Jesus, depois da multiplicação do pão, né, eles continuavam seguindo Jesus, ele sabia, falou, vocês estão me seguindo por causa dos milagres, por causa do pão que foi multiplicado, o motivo é esse, não tem como enganar o Senhor, Ele sabe que às vezes a gente segue por causa do emprego, por causa da bênção, por causa da proteção, por causa disso e daquilo, Ele sabe. Ninguém tem como enganar Ele, mas é para quê? Para que você saiba. Então esse é outro motivo, para que você saiba, né? Para não ver a guerra, para aprender a caminhar, né? E matar a natureza, velha natureza, e entrar na natureza nova, para poder herdar a terra. Para herdar a terra tem que estar na natureza nova, na nova vida. Na velha vida você não entra na terra. Jurei na minha ira, com incredulidade e desobediência não entrarão. É por fé, com obediência, crendo no Senhor. Não é interessante que para Josué, eu estava meditando nisso, né? Eu vejo olhando para Jesus, né? O nosso tema, olhando para Jesus, para que nós corramos a nossa carreira, não é isso? É olhar para correr a carreira. Aí eu fiquei lembrando do livro de Josué. O Senhor fala para Josué, a terra que eu dei para vocês por herança está aí. Essa terra é de guerra. Essa terra que eu estou falando de guerra espiritual. Eu dei para vocês por herança. Onde você colocar a planta do vosso pé é sua. O que é isso, irmão? É fé. Colocou o pé, é seu. Aí eu vejo o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo,
mostrando essa terra para você, falar, olha, onde você botar o pé nessa terra aí é seu, então corre. Corre, irmão, onde você colocar a planta do teu pé é seu, corre. Desfruta de Cristo, desfruta dele, corre. Entende? O Senhor quer que nós venhamos correr na terra, porque aonde a gente colocar a planta do pé é nosso. Por fé, entendeu, irmãos? Né? Então o Senhor quer que se manifeste o que está no nosso coração. Em Números 32 acontece uma coisa interessante. Os irmãos que quiserem ler depois esse texto com mais calma, eu vou falar panoramicamente, os irmãos depois lêem, não vou ler tudo não para a gente remir o tempo. Tem a tribo de Rúben, são as duas tribos e meia, Rúben e Manassés. Vamos ver aqui, Números 33, só para ver o nome Oi, Gade, Rubens, Gade e meia tribo de Manassés. Rúben, Gade. Então, as duas tribos e meia. O que elas falam? Elas falam assim para o Senhor, na hora da divisão da terra. Eles vão entrar na terra, vão começar a ganhar a terra, as coisas para Cristo, o bom perfume de Cristo, né? O evangelismo, liberar os jovens, né? Assim, estou falando superficialmente, né? E essas duas tribos e meia, elas também entram na guerra também. Elas entram, só que elas pedem uma coisa curiosa. Depois que ganham a terra, eles falam, a nossa herança, eles chegam para ele e falam assim, a nossa herança, o Senhor sabe que nós somos povo, que nós temos muito gado, e a terra do outro lado, não é a terra prometida não, a terra da herança não, a terra do outro lado, que não é a terra, ela é uma terra de gado. Senhor, a gente quer a nossa herança do lado de lá. O Senhor dá essa terra para a gente? É isso que estava no coração deles. Entende, irmão? Quando eu falei aqui que Ele coloca a gente nessa terra, nessa caminhada, para ver o que está no nosso coração. Então, muitas das vezes, a gente tem que saber o que está no nosso coração. Porque às vezes a gente não entra no descanso, não entra no amadurecimento, porque temos um perverso coração de incredulidade. Por isso devemos nos exortar uns aos outros. Não queremos passar para o lado de lá do Jordão. Ou a gente até ajuda os irmãos. Eu guerreio contigo, mas eu não quero me consagrar, eu não quero muito compromisso com isso não. Sabe, eu tenho uma junta, minha junta de gado, eu tenho meus afazeres, eu tenho meu trabalho, eu tenho as coisas que eu tenho, meus hobbies. Eu não vou ter tempo para isso, né, para estar me dedicando a ter comunhão com os irmãos, né? Não tenho tempo para essas coisas. Então, por isso que ele vai falar em Hebreus lá que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e apta para discernir juntas e medulas, não é isso? Para discernir a intenção do coração. E o Senhor, a palavra ela te expõe, a própria palavra de Deus ela te expõe o que está no seu coração, o desejo do lado teu mais íntimo que às vezes você mesmo não sabe. Às vezes você está no meio dos irmãos, gosta dos louvores, canta louvores, né? Mas esse negócio de plenitude aí, rapaz, chegar, isso é fanatismo, daqui a pouco vão começar a falar que eu sou fanático, não é muito para mim não. Domingo tem a reunião, mas tem um seriado lá, tem um jogo, tem isso, tem aquilo. Ah, não, pô, isso é fanatismo, não é para mim não. Vou ficar aqui além do Jordão mesmo. Não avança, irmão. Perverso coração de incredulidade. Mas o Senhor, Ele quer que a gente venha avançar, irmãos. A gente vê que o povo, quando sai do Egito, né, eles vão ter lá aqueles monte de problema, aquela jornada lá. Mas quando chega o livro de Levítico, toda a congregação, ela vive pro templo. Toda a congregação, a vida de todos eles é para a igreja. Isso é amadurecimento. Né? Outro livro que expressa isso também é Atos dos Apóstolos, que havia uma vida nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos. Paulo cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo. Isso é uma vida nas regiões celestiais, pregando o Evangelho, orando, fazendo a obra de Deus, se enchendo do Espírito.
Essa é a vida na região celestial, em Cristo Jesus. Você vê que o livro de Efésios, ele começa a falar, né, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Né? Aí o livro de Efésios vai falando, o final do livro de Efésios é como? Uma armadura, um soldado. É um soldado formado. Já tem a bênção lá nisso, agora tem um processo, mas o alvo é um soldado. Para batalhar as guerras de Deus, para colocar, né, todos os inimigos do Senhor por estrado dos seus pés. Entende, irmãos? Isso é você experimentar Cristo como trigo, é o início, é você sair do Egito. Né? Depois vem a festa das primícias, o primeiro cereal que começava a nascer na festa da primícia era a cevada. Você já experimentou Cristo como cevada? Cristo como cevada, ele vai falar dessa vida de Jesus ascendida, que é primícias, ele é a primícia dos que dormem. Vamos lá em 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Amém? Então, Cristo, Ele é as primícias do que dormem. O que é isso? Foi o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível, um corpo que não morre mais, um corpo eterno, um corpo glorificado. Ele é a primícia dos que dormem. Mas Ele não é o único. Na sua segunda vinda, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é parte da herança também. Entende? Primeiro a gente é salvo no Espírito. Segunda parte da herança, salvação da alma, é entrar na plenitude de Cristo, na terra. Nosso amadurecimento, isso é salvação da alma, salvação orgânica, né, do que nós somos, da nossa natureza caída. Mas não para aí a herança. A herança, ela vai avançar para a segunda vinda do Senhor. Vamos ser salvos no nosso corpo. Salvação desse corpo, que é um corpo corruptível, um corpo que se corrompe, um corpo que se deteriora, né? Te nasce, vai envelhecendo para morrer. Então a gente vai ser salvo desse corpo, vamos ganhar um corpo igual ao dele, um corpo, por isso que ele é a primícia, é o primeiro. E isso vai falar, a cevada fala disso. É o primeiro cereal, Cristo como cevada. Temos que nos alimentar de Cristo como cevada. Não só como trigo, mas como cevada. Vida ascendida de Cristo. É nós vivermos também uma vida de ascensão. Entende? Amém, irmãos? Vou, por enquanto, ficar por aqui, tá, irmãos? Para a honra e glória do Senhor, que o Senhor nos ajude, a gente está avançando e que a gente venha diminuir e que Cristo venha crescer em nós. Amém?